Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir em essa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos num lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e o noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam e por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. E não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Quero ler esse versículo novamente. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Senhores, deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo. Senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estavam sendo levados de um lado ao outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos de terra. Lançando a sonda, verificaram a profundidade, que era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia.
Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras na proa. Então Paulo disse ao centurião aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vida e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem nada comer. Agora aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fora possível. Cortando as âncoras, deixaram-nos no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela na proa ao vento, dirigiram-se a uma praia. Mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e impediu de executar o plano. E então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram, salvo em terra. Palavra de Deus às nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, em Cristo Jesus. Amém. E amém. Eu queria ler todo esse texto, e a importância de ler todo esse texto para nós hoje é para que você possa imaginar. Eu tenho falado disso algumas vezes, sobre a importância de tentar imaginar tudo o que está acontecendo. Lucas, ele é muito detalhista nesse ponto, né? Lucas é a terceira pessoa que está vendo tudo isso passar. Ele está vendo Paulo, ele está acompanhando Paulo. Se vocês lembrarem, né, o capítulo 26, o que acontece um pouquinho antes é o julgamento de Paulo. Paulo, por ser cidadão romano, ele pede para que esteja na presença de César. Se não fosse isso, Paulo estava livre. E, na verdade, essa é a última viagem de Paulo, porque não muito tempo depois ele vai ter sua cabeça cortada. E ele poderia ter se livrado de tudo isso, mas ele tinha um propósito firme no coração dele. Ele queria chegar até a Espanha, e ele entendia que era mais fácil chegar a Roma, e chegando em Roma, pregando lá, levantando recursos, ele poderia acabar de concluir os projetos que ele tinha no coração. E agora que ele está nessa viagem, Lucas está acompanhando ele o tempo todo e está vendo o que está acontecendo. E começa a perceber a situação que é iminente. Paulo diz: olha, gente, não vamos seguir viagem, não façam isso. E tudo isso está acontecendo diante de Lucas, e ele descreve isso com uma riqueza de detalhes. Vocês conseguem imaginar isso? A tempestade, 14 dias de escuridão, o medo, a incerteza. Vocês já passaram algum momento dirigindo, assim, quando você vai para a Flórida, isso acontece muito na Flórida, né? Você está dirigindo, está sol, de repente, buf, parece que desaba o céu, você não consegue enxergar nada, você dirige mais um pouquinho, tem sol de novo. Já passaram isso? Aquela chuva torrencial que você não sabe nem o que fazer, dá vontade de parar o carro. Aliás, tem muita gente que para carro, né? Porque não consegue chegar e seguir adiante. Imagine dias e dias em alto mar, com toda essa situação que diz ao seu ouvido que os seus sentidos estão realmente todos ali bem aguçados, e tudo parece que o fim se aproxima. É essa situação dessa história. E eu chamei essa mensagem As Tempestades da Vida, e eu digo algo para vocês, talvez seja muito apropriado falar disso. Eu digo isso, meus irmãos, porque há momentos na nossa vida que tudo vai tão bem. Sabe, deixa eu explicar para vocês quando eu digo tudo tão bem, assim, a impressão até, talvez seja preciso orar mais, meus irmãos, ore por mim. Mas quando está tudo tão bem, você não fica aquelas vezes de confiança assim: rapaz, será que vai acontecer alguma coisa?
Está tudo tão bem. E aí a gente está com a vida tranquila, está vivendo um tempo bom, as coisas estão acontecendo e algumas coisas parecem que vêm realmente como tempestade, sem anunciar, sem esperar. Semana passada nós tivemos um culto tão abençoado, tantas pessoas aqui, a gente sonhando e tendo o coração cheio de alegria. E essa semana foi uma semana que tinha toda essa coisa do acampamento de jovens, meu coração feliz de poder estar ali, mas foi uma semana que, eu digo para vocês, meus irmãos, eu fui moído assim, de tantas maneiras, tanta coisa aconteceu, tantas, tempestades mentais, e é difícil quando a gente está nesses problemas da vida. É difícil quando essas tempestades vêm, porque elas nos tiram do foco. Eu já tenho falado sobre isso algumas vezes, principalmente quando a gente fala de casamento, que durante as tempestades a gente não se entende. É muito barulho. É muito barulho fora, o vento, a chuva, os trovões, o balançar do barco, há muitos barulhos dentro. Porque mesmo se você estiver num mar calmo, na tranquilidade da tua cama, numa noite com ar-condicionado lá em 67, com uma cobertinha gostosa em cima, ainda assim, se as tempestades estiverem aqui dentro, tão pouco você consegue descansar. E quando eu falo dessas tempestades da vida, eu digo para vocês, a nossa vida vai ser de momentos assim. Haverão ventos contrários. Sabe, toda essa passagem de Atos 28, ela pode ser aplicada às nossas vidas, porque o que está acontecendo ali é que desde o princípio daquela navegação, Paulo, advertido por Deus, advertido pelas circunstâncias que cercavam, a gente não ouve muito de Paulo como um grande navegador, a Bíblia não dá para nós essa certeza, é muito mais por essa conexão com Deus, ele já adverte, olha, parece que as coisas não vão dar certo. E aqueles homens que estavam ali, tampouco eram homens que tinham uma vida com Deus. Então, entendam bem, Paulo adverte, olha, se a gente for, a gente vai ter problemas. Não vamos ficar aqui. E eles param num porto que chama Bons Portos, Buenos Puertos, um lugar tranquilo. E Paulo está dizendo, vamos ficar aqui, está todo mundo seguro aqui. Só que de um lado tem Paulo, que é um homem de Deus, que está sendo levado para ser julgado na presença de César, ele é um criminoso, essa é a verdade. E do outro lado, marinheiros experimentados. Do outro lado, pessoas que já fizeram essa viagem muitas vezes, era um navio regular de viagem. Não era ninguém que estava ali pela primeira vez, não era como nós, talvez, se aqui não sei quem tem experiência com barco, com navio, ou se ninguém tem, se botar a gente para velejar e tiver que cuidar de tudo aquilo, a gente vai ficar perdido, mas não, era gente que sabia o que estava fazendo. E diante das duas opções, ouvir a Paulo, ouvir a este homem, que esses homens que eram experimentados, a Bíblia diz que é o dono do navio, o capitão do navio, o centurião que estava pagando pela viagem, o chefe de 100 soldados romanos, que conduzia uma série de criminosos até Roma, ele decide seguir a voz da razão. Deixa eu explicar algo para vocês, meus irmãos. O mundo vai te dar muitas razões para que você não siga a voz de Deus. O mundo vai te dar muitas opções e muitas, ideias sobre o que é viver a vida, o que é, cuidar de si mesmo, o que é cuidar da sua própria vontade. Deixa eu explicar um pouco sobre o que é propósito. Eu pensando sobre o que é propósito, eu me lembrei de uma história de um homem que ele era catedrático, um especialista em línguas, e era talvez a maior, autoridade sobre mandarim. E então chegaram para ele e perguntaram, professor, como foi que você estudou, quais são os seus títulos, como você chegou a tanto conhecimento? E ele falou assim, olha, a verdade é que quando eu era bem jovem, eu me apaixonei por uma tinita, por uma chinesa, e eu queria falar com ela. E eu estava tão apaixonado, que eu falei assim, eu vou estudar mandarim, eu vou falar com ela. E eu comecei a estudar mandarim, e quando eu fui começar a estudar mandarim, eu aprendi a falar, e depois de um tempo, eu comecei a querer entender como que aquelas letras surgiram, eu fui estudar a história do mandarim, e aí eu fiz um curso de graduação, uma pós-graduação,
um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. E depois disso eu fui fazer pesquisas sobre a língua antiga e finalmente eu acumulei todo esse conhecimento e hoje eu sou essa autoridade em mandarim. E aí um aluno lá só ouviu, acho que a primeira parte, falou assim, e você conquistou a chinita? E ele, esqueci dela. Quando eu falo de propósito, meus irmãos, é muito fácil a gente perder o foco com as distrações desse mundo. É muito fácil a gente até esquecer o que é ser igreja. É muito fácil, de alguma maneira, a gente começar a se reunir e fazer as nossas reuniões simplesmente pelo prazer de estar junto, mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ser igreja custa horrores. Ser igreja é um desafio que nos chama a nos colocarmos ao máximo, realmente, diante da palavra, e não dar ouvido à voz do que é natural, do que é racionável, e sim a voz de Deus. Paulo se levanta naquele lugar como voz de Deus. E sabe, aqueles homens tinham uma esperança em coisas naturais. Olha, o versículo 11 em diante, do capítulo 27, deixa eu ler aqui no celular que eu vou ler melhor. Ele diz assim, eu não sei se eu botei na tela, se não eu leio aqui. Mas o centurião, em vez de ouvir o apóstolo Paulo, deu ouvidos ao conselho do piloto e o dono do navio. Lá no versículo 13, assim, começou a soprar suavemente o vento sul. E sabe, meus irmãos, o que acontece é que algumas tempestades a gente não sabe nem como chegou. Eu lembro de algumas circunstâncias da vida, de você se sentir tão agobiado com tanta coisa, e você não lembra quando foi o primeiro passo. Algumas brigas, algumas discussões, alguns problemas que se levantam sobre nós, e eu vou dizer para vocês, a gente vive num mundo mau, não há esperança para esse mundo. Sabe, quando eu contava a história de Montreat, e pensar a quantidade de missionários, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que se levantaram em fé, que aprenderam do Senhor, que amaram ao Senhor, porque foram despertados por aquele lugar, por, sabe, levá-los a conhecer da palavra, e mesmo assim, hoje a igreja evangélica americana sofre uma crise de não conseguir conectar com a futura geração, com a próxima geração. E eu digo isso, meus irmãos, para nós, o que nós vamos fazer como igreja? E eu falo essas coisas porque, de alguma maneira, às vezes a gente não se dá conta de que o que o Senhor está nos chamando é de verdade enfrentar essas tempestades em fé. E não se apavorar. O versículo 20, esse sim está na tela, diz que chegou um momento na vida daqueles homens que não aparecendo nem mais o sol nem as estrelas por muitos dias. Continuaram a bater-se grande tempestade sobre eles e finalmente perderam toda a esperança de salvamento. E é nesse momento, meus irmãos, que se levanta a voz de Deus ao nosso coração. Porque algumas vezes a gente precisa realmente perder o controle para se entender e se descobrir que nunca tivemos. O texto diz, né, a história está dizendo, que quando a tempestade começou e começaram a ir de um lado para o outro, eles lutaram. Olha, esse povo lutou. São marinheiros experimentados. Eles trazem de novo o navio, eles pegam as cordas, eles amarram o navio, eles fazem proteção, eles tiram a vela, eles fazem uma série de coisas. Olha, eu fui tentar entender um pouco sobre tudo que está dizendo ali, e cada uma dessas ações que eles tomaram foi para que pudessem proteger. Eles lutaram. Só que há lutas que não se lutam com as nossas capacidades humanas, não se lutam com as nossas mãos. E aqueles homens, depois de tanto lutar e estarem à deriva e perder o controle, eles perderam a esperança. E o apóstolo Paulo começa o discurso dele dizendo assim, olha gente, eu tinha dito algo para vocês. Deixa eu explicar mais ou menos o que acontece. Eu e a pastora Ivete, a gente tinha, acho que uns 2 anos de casado, a gente não tinha filhos. E um amigo meu me convidou para passar o carnaval numa cidade chamada Morro Branco, lá no Ceará, não sei quem conhece aquela região lá. É uma região das praias bonitas. E ela disse, eu não quero ir. Eu não quero ir, vai ter uma confusão, um carnaval, uma bagunça.
E eu falei assim, vamos, vamos, vamos. E ela disse, não. E eu insisti, até que a gente foi. Quando a gente chegou lá, tinha uma pessoa dormindo dentro da casa. Forçou a porta, estava com sono e foi lá dormir dentro da casa. E eu e meu amigo Mike, na época, todo valente, tiramos o rapaz, com força e violência. Não, na verdade não. A gente falou assim, ei moço, sai daí. Não sabia se o cara estava armado, não. O cara, de boaça, saiu. Só que aí, quando a gente foi, então, tomar banho, fazer um negócio, não tinha água. E tinha que ligar a bomba. E fomos ver, a bomba estava quebrada. Aí tivemos que pagar um dinheiro extra para poder consertar a bomba. E aí fomos fazer comida e tinha acabado o gás. E a gente pegou o carro para comprar gás. E a gente andando nas ruas lá de Morro Branco, compramos o gás. E de repente a gente entrou numa rua e era no meio de um bloco. E já não tinha como sair. Uma multidão de gente atrás, uma multidão de gente na frente. Aquelas espuminhas começaram a jogar no vidro. E aí meu amigo ligou o limpador e de repente alguém foi e arrancou os limpador. E ele começou a jogar água. E o pessoal começou a fazer assim no carro. E o meu amigo então teve a brilhante ideia de pisar na embreagem e pisar no acelerador no máximo. Fez aquele barulhão de acelerar. Nessa hora, as pessoas se revoltaram. E começaram a bater no carro. E eu lembro de ver pessoas assim, eu no carona, dizendo assim, vou te matar. E assim, batendo e balançando o carro. E eu morrendo de medo. E cada vez que o Mike dava essa acelerada, o pessoal abria. E a gente conseguiu sair. As pessoas ficaram com medo de ser atropeladas e a gente foi embora. E ficamos com o carro escondido, porque a gente ficou com medo de alguém matar a gente, O carro quebrou o retrovisor, quebrou um monte de coisa. À noite a gente foi sair. Primeira noite lá. Isso no primeiro dia. Fomos sair e perdemos a chave do carro. E aí tivemos que pagar chaveiro. E fora os consertos menores do carro. E eu tive um problema intestinal e fiquei passando mal os dias todos que a gente estava lá. E quando a gente voltou para casa, depois de todas essas tragédias, e gastar 3 vezes mais que a gente ia gastar, a pastora Ivete me olhou no fundo dos meus olhos com amor e me disse, eu te avisei. Eu tenho certeza que esse te avisei me doeu muito mais do que tudo que aconteceu. E vocês sabem quando isso acontece? Quando parece que as pessoas se colocam diante de você só para dizer, eu te avisei. Quando as pessoas se levantam para poder te julgar, ou para te colocar diante de uma palavra. E eu digo para vocês, às vezes tem razão. De fato, minha mulher tinha toda a razão para fazer aquilo. Só que Paulo começa a falar, olha gente, eu disse para vocês que isso ia acontecer, mas agora isso passou. Tenham esperança, vamos daqui para frente. O que acontece naquele momento é que Paulo não levanta uma voz como alguém que vai simplesmente, dizer para eles, eu te avisei, eu te disse, olha o que aconteceu. Não. Paulo começa a disciplinar. Eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus nos chamou para seguirmos a palavra e há momentos que precisamos disciplinar. Mas disciplinar com esse amor. Que não é simplesmente de ver os erros e as escolhas que levaram até aquela tempestade, mas cobrar ânimo. De dizer, olha, eu sei que as coisas estão mal, mas há esperança. Paulo começa a chamar uma esperança no coração de homens desfalecidos. E eu lembrei desse texto de Jó. Pode colocar para mim, Adilson, por favor, Gabriel, o texto de Jó. Que fala assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Continua, por favor, filho. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos com a planta nova. Esse texto é um texto maravilhoso, tem canções nele. Mas Jó, ele está sendo duro com o povo quando ele diz isso. Ele está sendo duro para que as pessoas entendessem o seguinte, que a esperança, esse cheiro das águas, ele é real. Sabe, meus irmãos, é real. E é por isso que o verso seguinte, coloca para mim, filho, o próximo verso. O verso seguinte, o apóstolo Paulo está falando com eles assim, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo pelo qual me foi dito. E o que Paulo está gritando ao coração daqueles homens é assim, olha, a gente tem que estar junto no barco.
Confie em Deus. Olha, meus irmãos, isso é um grito no nosso coração, porque vai haver de tempestades e vai ter gente querendo pular fora. Olha, o texto diz que algumas pessoas, com pretexto de olhar as âncoras, tentaram salvar no barco salva-vida e tipo assim, eu vou salvar a mim. Mas Paulo diz, se vocês saírem, vão morrer todo mundo. 276 pessoas naquele barco, ele diz, é aqui no barco que a gente vai se salvar. Entre outras coisas, o que Paulo está dizendo àquelas pessoas é assim, olha, desde o início eu tenho falado para vocês da grandeza e do poder de Deus. E se até agora tudo que vocês tentaram não deu certo, confiem em Deus. Meus irmãos, o Senhor grita aos nossos ouvidos, olha, confiem em mim, porque a América, todos os seus esforços, toda a sua capacidade, tudo que você conquistar nesse lugar, não será capaz de dar a você a alegria que excede todo entendimento, a paz que nenhum outro pode dar a não ser o nosso Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo àqueles homens, ânimo, ânimo, lembre-se de Deus, lembre-se do Deus que fez maravilhas, lembre do Deus que fez milagres, todas as coisas, todas as realidades, todas as apostas, tudo que estava diante do olho daquelas pessoas era fracasso, negação e tragédia. Mas no momento que eles começam a crer, alguma coisa passa. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo parte o pão, e novamente, é um ato de comunhão, e dizendo assim, olha, vamos comer. E as pessoas comem e começam a cobrar ânimo, e não somente isso. Quando elas começam a cobrar ânimo, elas têm atitudes que parecem loucas, impensadas. Elas cortam as âncoras, elas soltam os lemes, elas fazem uma série de coisas que eu digo para vocês, em navegação, era tragédia. Só que mudou algo no coração deles. Já não estavam confiando na capacidade deles, mas estavam confiando no Deus de Paulo, no Deus de Júnior, no Deus do Léo, o nosso Deus, que está aqui, meus irmãos, e é vivo e poderoso, e é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ainda tiveram muitas lutas. O barco bateu, encalhou, foi arrebentado pela força das águas. Houveram ainda tentativas, vamos matar todos os inimigos, matar todos os prisioneiros. Mas Paulo diz algo. Eu confio em Deus, que sucederá da mesma maneira que ele me disse. Deus move o coração do centurião. O centurião que não deu ouvidos a Paulo do início. Agora ele dá ouvidos e ele salva não só a vida de Paulo, mas de todos os prisioneiros. Ele fala assim, vai embora, quem sabe nadar, nada. Quem não sabe, agarra numa madeira, agarra em algo, chega lá. O texto termina dizendo que todos chegaram a salvo em terra. Eu quero terminar com algo. Quero pensar com vocês. Na próxima semana, nós vamos estar completando 3 anos de igreja. Na próxima semana, o texto que nós vamos meditar e vamos falar sobre ser testemunhas, vai ser justamente o capítulo anterior a esse que lemos. A gente vai ler no capítulo 26, quando o apóstolo Paulo vai dizer, Deus me colocou como testemunha para todos, para gentios e judeus, para todos. Gamaliel, diante de um julgamento onde está Pedro e João, e as pessoas querendo tirar a vida deles, Gamaliel diz algo àquela igreja, àquela congregação, aquele conselho, na verdade. Ele fala assim, olha, houveram outras tentativas e fracassaram. Se essa obra for humana, ela vai desaparecer, mas se essa obra for de Deus, não podemos lutar contra a própria vontade de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a força de crer nessa palavra de uma forma poderosa. Ânimo! Deus não te chamou a essa terra simplesmente
para que você vivesse, sabe, uma realidade distinta do que talvez você vivia no Brasil. Não. Cansamos de andar sozinhos. O Senhor nos chamou para estar aqui, agora como igreja. E eu digo a vocês, tempestades levantarão, lutas virão, mas se nós continuarmos crendo nesse Deus poderoso, meus irmãos, nenhuma porta do inferno se levantará sobre essa igreja. Se nós continuarmos crendo no Senhor de todo o coração, lutas e tempestades virão, mas nós seguiremos juntos, unidos, fortes. Porque assim o Senhor nos chamou para ser. Amando e recebendo aqueles que o Senhor nos colocar. Algo aconteceu no coração desses jovens essa semana. Algo aconteceu no coração deles. Eles falavam conosco assim, olha, a gente quer mais. Meus irmãos, eu quero mais de Deus. Eu já tenho quase 20 anos de pastorado e ainda quero mais de Deus. E eu tenho vivido um tempo tão especial, meus irmãos, de tantas alegrias. Mas eu quero mais de Deus. O meu clamor nessa noite é que o objetivo de Deus, a razão pelo qual Deus nos colocou aqui, se cumpra dia a dia. E que por essa força do Senhor, a gente enfrente todas as tempestades. Que Deus te dê a força para enfrentar as tempestades. Ninguém vai se perder. O Senhor há de nos dar a força e a sabedoria para amar e no futuro, quando as tempestades passarem, a gente olhará atrás e vamos dizer assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque não foi por nossa força, mas sempre foi o Senhor. Não foi por nossa força, mas sempre foi o Senhor. Que Deus nos abençoe e continue nos dando graça, dia a dia. Quero orar por você. Pai, diante das tempestades da vida, Senhor, eu te peço, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a realmente confiar em Ti, ó Deus. A não perder a esperança, ó Deus. A não sucumbir, ó Deus, pelo medo. Ó Deus, dá-nos uma visão do alto, Deus. Ó Deus, eu quero clamar, ó Deus, por cada vida individual, ó Deus, que também pode estar enfrentando tempestades, ó Deus, dificuldades, lutas, ó Deus. Aqueles homens, ó Deus, diante da incerteza, começaram a jogar fora a comida, começaram a jogar fora as suas provisões, jogaram fora tantas coisas, ó Deus, e nem se deram conta. Nem se deram conta que os dias passaram e que a solução estava diante deles, que era somente crer e confiar. Ó Deus, eu te peço isso, ó Deus. Que sobre a vida de cada um de nós, sobre a minha vida, Senhor, a gente possa crer e confiar e descansar em Ti, ó Deus. Dá-nos força, ó Deus, quando nossos ânimos estiverem baixos. Alimenta-nos, ó Deus, com o poder da Tua palavra, ó Deus, quando nos faltarem força, Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma visão realmente, ó Deus, do Teu chamado, Deus. Qual é o Teu chamado a nós, Senhor? Ensina-nos isso, ó Deus. Fortaleça-nos nessa força, ó Deus, e que, ao longo dos dias, ó Deus, ao longo dos dias, ó Pai, através do poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, o Senhor continue fazendo na vida de cada um de nós, Deus, homens e mulheres, que tiveram esse encontro gracioso. Todas aquelas vidas se salvaram, Senhor. Se salvaram pelo poder, o poder que venceu a morte na cruz do Calvário. Opera o Teu poder em nós, Deus, e continua a salvar-nos, a conduzir-nos para a glória do Teu nome. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor da igreja, em nome de Jesus. Amém.